Massacre no Oriente Médio. Israel ataca Gaza por terra, mar e ar. Hamas divulga vídeo de reféns israelenses. Elas criticam Netanyahu e pedem o fim da matança. Mortes e destruição agora se espalham também pela Cisjordânia. Do que a gente se livrou. Um ano da vitória de Lula nas urnas. Um ano que o eleitor botou Bolsonaro para correr. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. E o Centrão não sossega. Cresce a ofensiva por mais verbas e mais cargos. Não desampare esse país, Senhor! O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite para você que nos assiste agora nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, também Eduardo Moreira no YouTube. Neste momento, o Conselho de Segurança da ONU está reunido para discutir a situação do conflito entre Israel, o Hamas e também os civis palestinos. Eu aproveito aqui para abrir o nosso site, atualizar as informações a respeito da guerra neste momento. A gente vai colocar aqui agora, a gente tem, por exemplo, a informação de que 2 toneladas de alimentos doados pelo MST estão seguindo para Gaza num avião da Força Aérea Brasileira. A gente não sabe a respeito de como esses mantimentos vão entrar, né, já que está sendo muito difícil que essa ajuda humanitária chegue até a faixa de Gaza, 20 caminhões entrando por dia no máximo. E também hoje foi divulgado um vídeo pelo Hamas de reféns criticando o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Vou ler um trechinho dessa informação, esse vídeo então com 3 reféns israelenses, que diz, né, que mostra o desespero dessas pessoas que estão em cativeiro há 23 dias em Gaza. Uma das sequestradas faz duras críticas, inclusive, ao posicionamento de Benjamin Netanyahu desde o início do acirramento desse conflito, né, porque ele já dura bastante tempo, mas no dia 7 de outubro, e uma delas diz o seguinte, abre aspas, você se comprometeu em nos libertar, mas ao invés disso, somos peões em sua negligência política. Por causa desse seu erro em 7 de outubro, porque não tinha exército lá, ninguém veio. Nós, cidadãos inocentes, cidadãos que pagam impostos ao Estado de Israel, nos encontramos agora no cativeiro. Você quer nos matar? Você quer que o exército mate a todos nós? Não morreram cidadãos israelenses o suficiente? É o que questiona essa refém num vídeo muito duro, em mais um capítulo aí do enfraquecimento do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Muito boa noite, meus queridos Chico Sá, Chico Pinheiro. Boa noite. Boa noite, Começamos Gabi. mais essa semana. Começando falando de guerra, né? Coragem, né, Chico Pinheiro? Muita coragem, que hoje é segunda-feira. Tem que ter um mantra. E a guerra é a mantra, coragem. Coragem aqui é fácil. Deve ter coragem lá, né? Que de longe. Acirramento nesse final de semana, inclusive, né? Operações em terra agora começando, a situação está cada vez pior para os palestinos, né? Pois é, Gabi, você falou há pouco aqui do Conselho de Segurança da ONU, que está reunido. O penúltimo dia, amanhã, o Brasil deixa a presidência do Conselho, o presidente vai ser a China, que vai presidir o Conselho. E o ministro das Relações Exteriores, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, fez há pouco um duro discurso, dizendo é uma vergonha que a gente não consegue dar uma resposta para o que está acontecendo. Uma catástrofe humanitária se desenvolve diante dos nossos olhos. Várias crianças estão morrendo. Desde a última vez que eu falei aqui no Conselho de Segurança, mais de 1.000 crianças morreram. É assim, né? E agora a coisa vai apertando em cima da população que está em Gaza, os palestinos. A TV turca fez uma animação, uma simulação de como é que está acontecendo esse ataque que a gente vai mostrar aqui. Isso ontem começou a aparecer nas redes digitais, né? Vamos ver aí.
que é uma coisa terrível. Inclusive o Mauro Vieira, né, Chico, ele disse: nós falhamos miseravelmente. Foi uma das frases que ele... Foi muito forte, realmente, esse discurso Muitíssimo forte, né? Eu não sei se a gente tem aí... Bom, na hora que tiver, me avise, a gente vai mostrar, né? Esse vídeo, né, que foi uma rede de TV turca, né, que transmitiu, mostrando... ele fez uma reconstrução dos ataques, né, Nós contra temos esse vídeo? os palestinos. A gente tem, mas a nossa produção ainda está separando. Colocar, Aí, quando então. tiver no ponto, eu te aviso aqui e a gente coloca. Agora é essa situação. Agora nós vamos ver. Olha como é que está sendo atacada a faixa de Gaza. Essa área aqui é a faixa de Gaza. Ela está sendo atacada por terra, pelo ar e pelo mar. Isso é o norte de Gaza. Ó, isso é da TV turca. Então, olha, é mais ou menos assim que essas bombas estão caindo sobre a cidade, inclusive a cidade de Gaza, que é a maior, né, seria a capital dessa região. É uma região de 5 quilômetros nessa área, de 5 quilômetros de largura. Parece videogame, mas é real, né, Chico? Mas é real, né? Aqui é videogame, mas é assim que a coisa está acontecendo, né? Enquanto isso, há tanques entrando por aqui e há também mísseis sendo mandados de navios que estão ali no Mediterrâneo, sobre essa região. Esse é um muro que separa da parte sul de Gaza, onde estão todos aqueles que saíram da região norte de Gaza. Agora, olha que loucura, saíram de lá e os bombardeios começam, as pessoas, por ordem de Israel, desocupam essa região norte e vão por estradas que estão sendo bombardeadas por Israel. Então, são carros de civis saindo e sendo bombardeadas. Há vários interesses acima dos interesses humanitários. Olha aí a estrada. A estrada sendo bombardeada também. Então, as pessoas não podem passar, não podem sair. Quer dizer, as pessoas estão ali encantoadas, né? Sem poder ir, sem poder voltar, sem poder sair. Ontem uma fonte importante da diplomacia me disse, falei, bem, por que afinal não deixam as pessoas, e os brasileiros que estão na parte sul de Gaza, não deixam sair? Já disseram que o Egito teme que essas pessoas indo para o Egito vão superpovoar a área, que podem ir guerrilheiros do Hamas para lá e tal. Eu falei, não tem nada disso, o problema não é esse, Israel não deixa essas pessoas saírem. Como não deixam entrar, né, centenas de caminhões que estão carregados com alimentos, com medicamentos, com água. Como você disse, hoje o MST embarcou num avião da Força Aérea Brasileira 2 toneladas, 2.000 quilos de alimentos, né, principalmente leite, leite e frutas e alimentos não perecíveis também para essa população. Mas não chega aí. Os Estados Unidos têm outros interesses. Tem interesse ao avião sendo carregado. Os Estados Unidos têm os interesses aí da manutenção da sua aliança com Israel para ter um domínio sobre a região e propôs aquele apoio incondicional, né, do Joe Biden. E o Joe Biden também tem preocupações com a sua sucessão, com a política interna dos Estados Unidos. Né? Rússia e China também têm outros interesses, né, que estão juntos com os interesses do Irã. Quer dizer, o que menos interessa às grandes potências nesse momento, o que menos interessa é a vida dos palestinos, mas é o que nos interessa. E é o que interessa ao governo brasileiro, é o que interessa aos brasileiros, é o que disse hoje o nosso chanceler Mauro Vieira. E o Brasil vai tentar dar a última cartada, antes de deixar a presidência do Conselho, tentar aprovar. Tivesse conseguido aprovar uma trégua que fosse curta, há 2 semanas, né, quando começou esse conflito, milhares de vidas teriam sido poupadas. Mas o Brasil conseguiu 12 votos, houve 2 abstenções e um país vetou. Um país se lambuzou no sangue de inocentes, os Estados Unidos da América, que vetaram. Aqui agora, nesse momento, a ONU ao vivo, a reunião do Conselho de Segurança, né, tentando ainda, embora haja pouca
possibilidade de passar, viu, Xará? Sem chance, né? Virou uma coisa até quixotesca, né? A parte, ninguém, na hora H, não vai se votar nada, não teremos cessar-fogo. O Brasil tentou, né? O Brasil tentou. E ainda vai tentar mais um pouco, vai tentar mais um pouco. Quem sabe, né? Quem sabe acontece um milagre. Porque é só milagre mesmo, né? Enquanto isso, Israel continua bombardeando pesadamente a faixa de Gaza, não só essa região norte, mas também já jogou várias bombas já no sul de Gaza, onde estão concentradas as pessoas. Um hospital com 12 mil leitos, um hospital de 180 leitos, de 6 andares, que foi construído entre 2011 e 2017, levou 6 anos para ser construído, com recursos da Turquia. É o hospital de câncer mais importante da região, foi bombardeado. Lá estavam abrigados 12 mil civis, vários com problemas sérios agora de asfixia, não conseguem respirar por causa das bombas, crianças também, e continua a morte. Israel pediu, mas nós pedimos, é o que diz o genocida Netanyahu, o Hitler que usa a estrela de Davi. Israel pediu para esvaziar um hospital, como se fosse possível, né? Pessoas sendo tratadas, pessoas em UTI, pessoas sendo socorridas, esvaziem o hospital porque eu vou jogar bomba, né? A gente vai vendo isso, e a gente vai vendo, eu estou desolado, arrasado pelas imagens que a gente vê nas redes digitais, né? Como um pai que eu te mostrei há pouco, nem vou botar essa imagem aqui, um pai gritando com seus 2 bebês no colo, banhados de sangue, mortos por Israel nos seus bombardeios, né? Israel jogando também fósforo branco, que é uma bomba terrível, que equivale hoje ao que era o napalm no Vietnã. O fósforo branco é uma bomba que solta pedaços e gruda na pele e destrói as pessoas. O fósforo branco está sendo usado indiscriminadamente no norte da faixa de Gaza. Isto é crime de guerra. Como é crime de guerra manter essas pessoas reféns no sul de Gaza sem deixar ter alimento, sem deixar ter água? Quer dizer, Netanyahu está cometendo crimes e mais crimes de guerra aos olhos da humanidade, e a gente se sente completamente impotente, que ninguém pode parar, né, essa carnificina, esse genocídio. E há ataques também acontecendo por terra na área palestina da Cisjordânia, onde não tem o Hamas, mas estão atacando também, porque parece que o objetivo, né, de Benjamin Netanyahu e sua turma é destruir o povo palestino e tomar todo o território para si, né? Hoje ele citou a Bíblia mais uma vez, né, dizendo, há tempo, acho que o Eclesiastes, né, há tempo de paz e há tempo de guerra. Agora nós estamos no tempo da guerra. Sempre estão no tempo da guerra, sempre estão no tempo da violência, do massacre. E não é de hoje que a população palestina sofre. E sofre com todo tipo de violência praticada por Israel, pelos seus líderes políticos, que são até rejeitados pela maioria dos israelenses, né? Para terminar, eu vou lembrar mais uma vez, mais uma imagem terrível que eu vi nesse fim de semana, de uma mãe desesperada, vendo os filhos mortos, pequenos, e ela estava cozinhando quando despejaram as bombas. E ela lamentava, olhava assustada e falava, eles morreram, mas eles não tiveram tempo de jantar, eles não tiveram tempo de comer, eles morreram sem comer. É impossível que a humanidade assista a isso, que esses senhores sentados em suas confortáveis cadeiras no Conselho de Segurança da ONU não se curvem a esse apelo urgente do ser humano. A maioria até que aceitou, mas não é possível que os donos da guerra, os Estados Unidos da América, continuem em silêncio diante de tanta atrocidade. Vamos seguindo, ao decorrer do jornal vão chegar outras informações, vamos ver se até lá, até o fim do jornal, já talvez tenha entrado em votação a proposta, a última tentativa brasileira de trazer um pouquinho de paz, de dar um pouco de tranquilidade para as famílias que estão ali, poderem deixar a região, poder receber quem for ficar
alimentos, água e medicamentos. É isso. Vamos. É a nossa tarefa. É a nossa tarefa. Está pesado. Respirar pesado. e seguir, respirar e seguir. E complementando o que você estava falando, Chico, a respeito das crianças, a Catherine Russell, que é diretora executiva do Unicef, agora há pouco deu uma informação de que mais de 420 crianças morrem ou ficam feridas todos os dias na faixa de Gaza. E ela disse o seguinte: o verdadeiro custo dessa última escalada será medido na vida das crianças. Realmente é muito horroroso o que está acontecendo com as crianças na faixa de Gaza, né? Elas são a principal vítima, o rosto das vítimas dessa guerra são as crianças. E a gente não cansa de repetir aqui, né, Chico? Não, é o pior de tudo, esse alvo, né? Quase um alvo preferencial. A meninada, a criançada ser o alvo disso. Eu tenho tentado filtrar ali uma coisa ou outra para poder seguir, porque é muito doloroso para quem tem filho, para quem não tem, para a humanidade, né? É muito Qualquer pesado. pessoa que seja humana, né? Minimamente. Pelo amor de Deus. Eu vi hoje uma informação também de que 73% dos mortos no território, que já está chegando a 8 mil, né? A mais de 8 mil, acho que nesse momento, porque as informações também é difícil de chegar, porque tem os escombros, até conseguir resgatar os corpos e tudo mais. Vários corpos que estão soterrados. Exatamente. Você não sabe quantos, né? A gente tem informação de que dessa parcela dos mortos que a gente tem conhecimento por parte do Ministério da Saúde de Gaza, 73% são vulneráveis, então mulheres, crianças e idosos. É difícil, gente. A situação em Gaza está gravíssima. As últimas 24 horas foram de intensos ataques pelo ar, por meio de terra também, com tanques avançando, e até pelo mar também. Só essa noite foram mais de 600 ataques. Imagens feitas por palestinos, que agora a gente está tendo acesso porque parte das telecomunicações voltaram a funcionar, mostram tanques de Israel em Gaza. O jornalista Youssef Al-Saif registrou o momento em que um tanque de Israel disparou contra um carro civil em Gaza. A gente tem, inclusive, um vídeo que mostra esse momento, esse que a gente está vendo na sua tela agora. Eu vou chamar para conversar com a gente a Anita Efraim, que é jornalista, coordenadora de comunicação do Instituto Brasil-Israel. Anita, minha amiga, boa noite. Se é que é possível, né, falar isso. Oi, Gabi, Chico, também. Realmente tem sido dias muito difíceis, muito duros. É tanta informação, são tantas imagens que a gente vê, tanta dor e tanto sofrimento que é difícil não ser afetado por essa situação. E você, particularmente, tem sido bastante afetada, né? Recebendo muitas informações a respeito disso. Eu quero começar falando, Anita, O Hamas, né, divulgou hoje um vídeo de 3 reféns israelenses, são cerca de 220 reféns no total, o que a gente tem conhecimento, e uma delas fez duras críticas ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, né? A gente tem esse vídeo, inclusive vou pedir para a nossa produção separar aqui agora, para a gente poder assistir e depois comentar. Vamos ver. ביבי נתניהו שלום, אנחנו נמצאים בשבי החמאס 23 ימים. אתמול הייתה מסיבת עיתונאים עם משפחות החטופים. אנחנו יודעים שהייתה אמורה להיות הפסקת אש, היית אמור לשחרר את כולנו, התחייבת לשחרר את כולנו, ובמקום זה אנחנו נושאים במחדל הפוליטי, ביטחוני, צבאי, מדיני שלך, בגלל הפשלה הזאת שעשית ב7 לאוקטובר, בגלל שלא היה צבא שם, אף אחד לא הגיע, אף אחד לא שמר עלינו, ואנחנו אזרחים תמימים, אזרחים שמשלמים מיסים למדינת ישראל, נמצאים בשבי, בתנאים לא תנאים. אתה הורג אותנו, אתה תהרוג, אתה רוצה להרוג את כולנו, אתה רוצה עם צה"ל להרוג את כולנו, לא מספיק טבחת בכולם, לא מספיק אזרחים ישראלים נהרגו, שחרר אותנו עכשיו, שחרר את האזרחים שלהם, שחרר את האסירים שלהם, שחרר אותנו, שחרר את כולנו, תן לנו לחזור למשפחות שלנו עכשיו!
Nossa, é um vídeo muito forte, né? O governo de Israel reconheceu essas 3 reféns, são a Yelena Trupanov, Daniele Aloni e Rimon Kirst. O governo classificou esse vídeo, né, como uma propaganda psicológica cruel. E Netanyahu também publicou uma informação no Twitter dizendo: dirijo-me às reféns, né, citou elas nominalmente, que foram sequestradas pelo Hamas, que comete crimes de guerra. Eu te abraço. Nossos corações estão com vocês e outros sequestrados. Estamos fazendo de tudo para trazer todas as pessoas sequestradas e desaparecidas para casa. Mas aí, durante o vídeo, elas falam, né, sobre uma espécie de troca, né, entre as pessoas que estão sendo feitas reféns pelo Hamas e os palestinos, né, que são os presos políticos que estão em Israel. Anitta, você acha que esse vídeo enfraquece ainda mais Benjamin Netanyahu? Como é que isso impacta nesse momento? Ele, inclusive, fez um pronunciamento hoje para a imprensa, né? Olha, Gabi, o que eu vou falar agora não é necessariamente a minha opinião, mas uma análise ampla sobre o que está acontecendo e alguns fatos que podem ser importantes para quem não conhece a história de Israel. Há alguns anos, um soldado foi sequestrado, o nome dele é Gilad Shalit, e fez-se uma campanha massiva durante os 5 anos que ele ficou sequestrado pelo Hamas para que Gilad Shalit fosse devolvido e levado a casa. Mais de 1.000 presos palestinos foram libertados e disse que, inclusive, alguns deles participaram do ato genocidário que aconteceu em Israel no dia 7 de outubro. Então, é difícil a gente falar sobre essa troca de reféns. Porque o que eles querem, o Hamas quer, é trocar 240 pessoas que estão presas na faixa de Gaza por todos os presos que estão em Israel agora. E é impossível daqui a gente fazer uma avaliação sobre quem são todos esses presos. As vidas das pessoas envolvidas, dessas pessoas sequestradas, não deveriam ser mensuradas. Mas é difícil acreditar que Israel vai efetivamente libertar todas essas pessoas que o Hamas está demandando para libertar os israelenses. Vale dizer que hoje também uma soldada que estava feita como refém em Gaza foi libertada depois de uma incursão terrestre. Eu entendo que hoje as informações que a gente tem de Gaza são majoritariamente dadas pelo Hamas, mas o Hamas ainda é um grupo terrorista que sequestrou pessoas, e essas pessoas que a gente vê no vídeo, algumas que já foram libertadas, outras que a gente sabe que estão sequestradas, muitas são ativistas pela paz. Não são pessoas que ocupam a Cisjordânia, que hostilizam palestinos, não, são pessoas que são ativistas pela paz, que levavam pessoas de Gaza com câncer para tratar em hospitais israelenses. Então, esse é o desespero dessas pessoas. Netanyahu acabou. Politicamente, não existe futuro para Benjamin Netanyahu, porque os israelenses responsabilizam sim ele pelo que aconteceu, porque teve uma falha absurda, nunca poderia ter acontecido nada parecido. Ao mesmo tempo, os israelenses e a opinião pública israelense, enquanto condena Benjamin Netanyahu e mostra que ele é altamente impopular agora, não deixa de responsabilizar o Hamas, que é um grupo terrorista e que matou deliberadamente 1.400 israelenses das formas mais cruéis possíveis. A cada dia a gente tem novas informações sobre as crueldades que aconteceram nos kibbutzim perto da fronteira com Gaza. Então, eu acho muito perigoso que a gente adote um discurso, em geral, de responsabilizar Benjamin Netanyahu por tudo, enquanto o outro lado é um grupo terrorista. O que não isenta o primeiro-ministro de Israel de tudo que ele representa, de tudo que ele é, da ocupação que acontece na Cisjordânia, que não deveria acontecer, do quanto ele afastou Israel da paz. Nada disso pode ser apagado. Mas do outro lado está um grupo terrorista. E isso não pode ser excluído também do debate. Anitta, Chico Pinheiro, você não considera que as ações do governo de Israel são ações terroristas? Quando mata 8.000 palestinos, crianças inclusive, quando despeja bombas sobre hospitais, quando usa o fósforo branco, que é proibido, é considerado crime de guerra, porque até a guerra tem limites, mas aí não tem. Né? Então, porque eu digo, a gente precisa classificar as coisas com o nome que elas têm. As ações do Hamas, a meu ver, foram ações terroristas no dia 7 de outubro. Mas as ações do governo de Israel,
As ações do Estado de Israel são ações terroristas, a meu ver. E não são terroristas só agora, não. Vêm sendo terroristas há muito tempo sobre o povo palestino. Em Gaza, na Cisjordânia, com a ocupação de casas de palestinos, com a matança, com o pavor que levam. Não há entre os israelenses quem veja este governo como um governo terrorista na sua avaliação? Olha, Chico, a verdade é que as pessoas não sabem nada sobre Israel. Agora entra em pauta, mas antes de tudo isso acontecer, há 40 semanas consecutivas, a população israelense estava massivamente na rua para protestar contra esse governo, que é um governo de extrema-direita e que a maioria da população israelense rejeitava. Eram 150 mil, 200 mil pessoas nas ruas de Tel Aviv, todas as semanas. Isso só falando de Tel Aviv, tinha protestos também em outras partes. Mas agora ele virou o Messias, né? Nas ruas. Mas agora ele virou o Messias, a luz contra as trevas. Não. É o que ele diz, né? E consegue. Mas é o que ele diz, não o que a população israelense diz. Pois é, como mas com você a guerra mesmo citou, ele tenta trazer para si essa sempre foi a estratégia dele. O discurso dele, a bandeira dele sempre foi a questão da segurança. Comigo vocês estarão seguros. Mas ninguém mais acredita nisso. Porque no dia 7 de outubro, o Hamas entrou em Israel e matou 1.400 pessoas. A esquerda israelense, claro, está num momento de muito enfraquecimento. Por isso, Benjamin Netanyahu ficou tanto tempo no governo e no poder. Quase 20 anos, não consecutivos necessariamente. Mas Benjamin Netanyahu não tem a menor chance de continuar no poder quando e se isso acabar. Ele é amplamente rejeitado pela população que se sente totalmente desamparada. Mas o problema é que a cada dia ele mata mais. A cada dia ele destrói mais. Ele tem como meta, já deixou isso mais ou menos claro, a extinção dos palestinos, que muitos veem como animais. De forma nenhuma eu compactuo com esse tipo de opinião. No Instituto Brasil-Israel, desde a fundação do IB, a gente sempre levantou a bandeira de 2 estados, que é a única solução possível para isso. Não, eu concordo, espera. Eu concordo que os israelenses dar segmento assim, ao mas raciocínio. Esse não é raciocínio, esse não é a visão da turma do Netanyahu. A turma do Netanyahu, de forma nenhuma. É essa visão sensata, humana do israelense, não é a visão do governo de Israel. O governo de Israel tem outros objetivos. Mas eu li uma reflexão esses dias, hoje no caso, de Yuval Harari, da entrevista dele ao jornal O Globo, que foi divulgada ontem, e que ele fala algo que eu acho que é muito importante que todo mundo reflita. Hoje, os israelenses e os palestinos, cada um à sua maneira e pela sua própria tragédia, estão sentindo tanta dor, que eles são incapazes de qualquer empatia. Então, quem tem que fazer por essa paz é o resto do mundo. E isso tem que ser feito com a criação de um Estado palestino legítimo e com o fim do Hamas também. Tem que ter um fortalecimento da autoridade palestina, que é legalmente o governo responsável pelos palestinos, e um progresso pela paz. Porque o mundo esqueceu a Palestina durante todo esse tempo. Até que esse conflito explodisse, as pessoas não estavam falando sobre isso. Nas ruas em Israel, as pessoas estavam falando sobre isso. Tinham bandeiras da Palestina levantadas por israelenses nesses protestos. Porque a democracia em Israel não vai estar estabelecida sem um Estado palestino. Mas hoje, na minha opinião, eu acho que o Harari foi muito feliz nessa colocação, nem a população israelense, nem a população palestina são capazes de achar a solução para esse problema. Eu só queria complementar aqui a informação, porque teve um momento que a Anitta falou sobre a refém do Hamas que foi resgatada. Foi o Exército de Israel que anunciou nas redes sociais, né? É uma soldada chamada Ori Megidish. E aí as circunstâncias ainda do resgate não estão claras, mas já tem até uma foto que foi divulgada. A gente está mostrando ela agora, inclusive, dela junto com a família, enfim. E foi resgatada hoje. A gente tem também informações a respeito do Crescente Vermelho, né, que é a Cruz Vermelha da região, mostrando pessoas dentro do hospital Al-Quds, na faixa de Gaza, e uma pessoa que caminha em meio à fumaça, inspecionando, vou pedir para a nossa produção colocar,
esse vídeo, se possível, porque eu estou descrevendo aqui, né? Mas essa pessoa caminha em meio à fumaça, inspecionando os danos causados pelos ataques. E além dos pacientes, né, o Crescente Vermelho disse que 14 mil pessoas foram deslocadas pela guerra, que estão abrigadas no hospital. O Crescente Vermelho reforçando, né, uma entidade humanitária internacional integrada à Cruz Vermelha e tem a atuação voltada para países islâmicos e é oficialmente reconhecida por 33 deles. E junto também com essa informação a respeito do hospital, de que foi atingido hoje um hospital financiado pela Turquia em Gaza, notícia que saiu no Al Jazeera, né? A gente tem informação, a gente estava agora há pouco colocando na rede social, vou pedir para a gente recolocar aqui na tela, aí, agora sim. A gente tem as imagens, né, de como que ficou essa destruição desse hospital, que fica depois dessa ocupação, né, after the occupation, diz que o alvo foi o terceiro andar, né, o terceiro piso desse hospital que ficou todo completamente deteriorado, né? Também uma das questões que a gente traz aqui bastante é como os hospitais em Gaza estão sendo um alvo muito grande nessa guerra, né, Chico Sá? Porque tanto pela falta de energia, porque não consegue atender os pacientes, como também pelos próprios bombardeios, né? E há desconfiança, né, das tropas de Israel que os hospitais escondem, ou seja, no subsolo ou em outras dependências, escondem militantes do Hamas. Há também essa informação. Mas eu gostaria de perguntar, comentar com a Anita, a gente começou a ver muitas manifestações antissemitas no mundo inteiro, em consequência, óbvio, dos ataques aos palestinos, e tivemos uma que eu julgo mais grave, agora no Daquestão, não é isso o nome? Daquestão, que foi um cerco, praticamente um cerco aos aviões, em que a população local chegava a exigir, queria ver os passaportes, porque se fossem judeus seriam atacados. Como é que você vê essas manifestações mais radicais, Anita, pelo mundo, que a gente começa a testemunhar nos últimos dias, começou a testemunhar? Chico, é muito triste observar isso acontecendo e não precisa ir tão longe, né? No Brasil, a gente também tem muitas manifestações antissemitas acontecendo. Eu tomaria um pouco de cuidado com a palavra consequência, porque não tem como eu, que moro no Brasil e não tenho qualquer relação com o que está acontecendo lá, relação prática, né? Sim. Ver que a minha relação com o meu país e com as pessoas que moram aqui, que estão ao meu redor, está sendo afetada em consequência da governo de Israel. Eu não gosto muito dessa palavra, então acho que a gente pode tomar um pouquinho de cuidado em relação a essa correlação. Ótimo, entendi, sim. Mas é muito preocupante, de verdade. Eu acho que o antissemitismo, ele é muito... Em qualquer terreno, o antissemitismo, ele é fértil. Você começar a ver nas redes sociais as pessoas expressando e dando opiniões como Hitler deveria ter acabado com todos eles, é muito assustador. Você hoje estar em qualquer lugar, você vê as manifestações pró-palestinas, elas são justas, mas a hostilidade aos judeus não faz sentido. E isso a gente remete ao mais antigo do antissemitismo, que coloca o judeu como um traidor da pátria, como um não habitante de verdade, um não cidadão, sempre fiel a Israel ou ao que seria Israel. Porque mesmo antes de existir Israel, existia o antissemitismo. Né? Na Inquisição não tinha Israel, no Holocausto não tinha Israel, e mesmo assim o antissemitismo existia. E o judeu era sempre visto como um infiel à própria terra. E é a mesma coisa que está acontecendo agora em todos esses lugares. Por que os judeus estão sendo responsabilizados por isso? Tem dezenas de milhares de judeus que são contra o que está acontecendo agora na faixa de Gaza, mas nenhum deles vai escapar desse tipo de hostilidade. Anita, aproveitando isso, desculpa, você ia falar alguma coisa, Chico? Nós tivemos aqui um professor judeu, que teve a família dos avós, Flávio Wittling, exterminada completamente nos campos de concentração. Ele esteve aqui conosco protestando duramente contra posições, né, que ele equipara, inclusive, a posições que seriam equiparáveis ao nazismo, de Netanyahu e sua turma. Né? Não quer dizer que é o povo de Israel, não, mas é o governo de Israel.
E também eu acho que pegando uma carona nessa vertente que a gente entrou, né, sobre como cresce também a animosidade no mundo inteiro, teve uma situação também bastante absurda como que foi observada no Daguestão, né, que faz parte da Federação Russa ali no domingo, né, justamente isso, né, Chico, que você comentou. E hoje Israel alterou o nível de alerta, tem uma informação nova a respeito disso, para que os cidadãos que viajam para o Daguestão tomem mais cuidado. Quer dizer, dentro da rota ali, de acordo com o governo, ficou mais perigosa para os passageiros que estão por lá. E, de fato, né, a gente está vendo, acho que as imagens a respeito disso, mas os relatos, as reportagens dão conta de que um grupo de pessoas foi ali, pediu para ver passaporte, quer dizer, é bastante grave essa situação, né? Absurda, né? Muito pesado, né? Uma perseguição pesada que remonta ao pior da história também, né? Sim. Na Turquia a gente teve cartazes falando judeus não podem entrar. Beverly Hills, nos Estados Unidos, Kill Jews. A gente viu alunos judeus sendo hostilizados em universidades nos Estados Unidos. Então, o antissemitismo ele é um preconceito muito confortável para as pessoas. Infelizmente, essa é a realidade. As pessoas estão muito dispostas a abraçar o antissemitismo, mesmo que os judeus não tenham responsabilidade pelo que está acontecendo. Não existe nenhuma forma de pressão de judeus democratas, judeus humanistas, para que Netanyahu, por exemplo, libere a saída das pessoas do sul de Gaza, ou que autorize a entrada de medicamentos, alimentos e água na região. Não há essa pressão da população de Israel? Olha, Chico, tem muitas iniciativas pró-paz em Israel. Mas, como eu falei, eu acho que hoje a população está tão ferida que a população de Israel está tentando se cuidar. No sentido de que tem muitos deslocados internos também, e aqui eu não estou comparando o sofrimento de forma nenhuma. Eu sei que o que acontece em Gaza é brutal, mas tem muitas pessoas em Israel que estão sem casa, que perderam parentes, todo mundo conhece alguém que morreu, alguém que está sequestrado em Gaza. Então as pessoas estão sim mais focadas nisso. Mas existem muitos grupos em Israel, como por exemplo o Shalom Achav, que é o Paz Agora, o Break the Silence, que é uma entidade de soldados israelenses que denunciam abusos que acontecem. Então, essas iniciativas elas são muito presentes em Israel e, sem dúvidas, as pessoas estão se mobilizando para tentar mudar essa situação. Inclusive, teve uma manifestação muito grande nos Estados Unidos, né? De judeus progressistas também se manifestando em favor dos palestinos e contra tudo que está acontecendo na faixa de Gaza. E também começou ali a se proliferar também pela Cisjordânia, né? As bombas que estão se proliferando pela Cisjordânia também. Anitta, queria te ouvir também. A gente teve uma notícia hoje, né, de que embarcaram num voo da Força Aérea Brasileira para o Egito 2 toneladas de alimentos de ajuda humanitária que foi ofertada pelo MST, né, para a faixa de Gaza. Então, a gente tem ouvido, inclusive, não é de hoje, né, o MST fez isso durante a pandemia, também se mobilizado normalmente para socorrer populações que precisam de alguma espécie de ajuda humanitária, né? A gente teve na pandemia, por exemplo, muita gente passando fome, e aí o MST se mobilizou para tentar atender a essas pessoas e também essa doação de alimentos para Gaza agora, e o governo federal está se mobilizando para conseguir levar até lá. Mas tem uma dificuldade já anterior, né? Porque os próprios mantimentos que estão sendo levados pela ONU hoje, que estão tentando ali a passagem por Rafah, estão com muita dificuldade para chegar ali também, né? Sim, o bloqueio a Gaza ele é cada dia mais implacável e isso faz com que a população sofra tremendamente. E aí a gente tem os dois lados, na minha opinião, muito responsáveis por isso. Porque os líderes do Hamas, que são quem Israel quer atacar, não estão necessariamente ali. Muitos estão no Catar, por exemplo, e os que estão em Gaza com certeza não estão com nenhum tipo de necessidade. Estão abrindo nesses túneis que o Chico mencionou, que realmente existe uma cidade subterrânea em Gaza, que é onde essas pessoas ficam. Existe uma suspeita que seja, inclusive, onde estão os reféns israelenses. Então, dos dois lados, a população em Gaza, os civis de Gaza, são os mais atacados, tanto pelo Hamas quanto por Israel.
Exatamente. Eu não sei se a gente já vai seguir com a nossa próxima entrevista. Sim, vamos seguir aqui com a nossa próxima entrevista. Mas, Anitta, queria te agradecer aqui para a gente poder ter vários... A gente tem, né, que ouvir todos os lados dessa história. É muito importante que a gente faça reflexões a respeito desse assunto, porque esse conflito está muito, muito longe de terminar. Até a gente vai conversar agora com o Reginaldo Nasser, o professor. Falava com ele mais cedo também sobre uma expectativa de uma ajuda humanitária, de um cessar-fogo para uma ajuda humanitária, e parece que realmente a gente ainda está muito longe disso. Chicos e Anitta. Anitta, muito obrigada para você mais uma vez. Dias muito difíceis para você, eu sei, para todos nós, inclusive. Então, deixo aqui meu abraço para você. Um beijo, até uma próxima. Muito obrigada, pessoal, por esse momento. Eu sei que a gente fala, né, sobre o jornalismo ouvir os dois lados, mas de forma nenhuma o meu lado ou o lado do Instituto Brasil está contra os palestinos. Muito pelo contrário, nós somos a favor de ouvir os dois lados e estar lado a lado. Dois estados legítimos, com dois povos que precisam da sua autodeterminação e que não podem ficar à mercê de governos extremistas e grupos terroristas. É isso. Boa noite, querida. Boa noite, Anitta. Obrigado. Até uma próxima, Boa noite. querida. A gente continua por aqui, agora falando do Conselho de Segurança da ONU, que está reunido. A gente volta, na verdade, a falar sobre isso. O Conselho está reunido nesse momento por um chamamento urgente, mais uma tentativa de abrir corredor humanitário, de uma trégua, né, um cessar-fogo nos ataques de Israel na faixa de Gaza para a retirada dos civis, inclusive brasileiros, né? O Brasil tem feito, o governo federal tem feito um esforço muito forte nesse sentido, e essa é a penúltima sessão que o Brasil preside, isso se chamar uma reunião urgente para amanhã também, porque a partir do dia 1º, né, Chico Pinheiro, a gente depois da manhã, já o Brasil tem a China assumindo essa posição. Deixa a presidência para a China. Exatamente. Então, a partir do dia 1º, a China assume a chefia do órgão, mas, enquanto isso, a gente continua acompanhando as discussões por lá. Como disse o Chico, o Mauro Vieira fez uma fala muito forte, dizendo todos nós falhamos em conseguir um cessar-fogo, em conseguir ajuda aos civis palestinos que estão sofrendo cada dia mais. Eu vou chamar o professor Reginaldo Nasser para conversar com a gente. Ele que é professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Conversei com o professor mais cedo, mais uma vez ele aqui. Professor, um prazer falar com o senhor mais uma vez. Boa noite. Boa noite, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Professor, já vamos entrar nessa história da ONU, por favor. Quero ouvir mais uma vez sua opinião a respeito da gente conseguir chegar a um cessar-fogo provisório, né, para que essa ajuda consiga entrar, para que os brasileiros consigam sair, enfim. A diplomacia, a gente tem falado isso muito aqui, né, Chico, professor, de quanto a diplomacia, o tempo da diplomacia não está sendo suficiente para a emergência que acontece em Gaza nesse momento. Não, veja só, o Conselho de Segurança da ONU, na verdade, o sentido dele existir, ele é lidar com as questões de força. Quer dizer, intervenções, paz. E nesse momento, está apenas tentando fazer cumprir aquilo que é o mínimo, que é o direito internacional humanitário. Nem isso se consegue. E o caso mais específico, que envolve a ação de Israel, os Estados Unidos, só para ter uma ideia, durante toda a história do Conselho de Segurança da ONU, há 80 vetos dos Estados Unidos, sendo que 40 em relação ao tema Israel. Portanto, vamos ter mais veto. E a diplomacia não vai estar nesse nicho, não vai estar nesse espaço. Ela vai estar em outro lugar, que são os países árabes ali da região, principalmente o Catar. E por que o Catar? Porque o Catar tem um diálogo com Israel e com o Hamas. Aliás, as lideranças do Hamas estão no Catar. E, portanto, é o ator mais credenciado para fazer isso. Aliás, alguns já têm dito que os reféns que estão saindo é devido à ação do Catar. E
esse final de semana, um dirigente do Mossad, que é o Serviço de Inteligência de Israel, esteve com as autoridades do Catar. Então, é por ali que vai sair alguma coisa. Professor, agora que a gente está observando aí, né? O Conselho de Segurança da ONU, ele se mostra inútil, né? Inútil na medida em que qualquer decisão está sujeita a veto de interesses que nem são exatamente os da guerra, né? Quer dizer, nem são exatamente interesses do povo palestino e do povo israelense. O senhor veja, 12 votos a favor daquela resolução do Brasil, que era abrir um corredor humanitário, né? Era permitir a chegada de alimentos, medicamentos e água. E a hora que tinha 12 a favor, 2 abstenções, os Estados Unidos vão lá e vetam, né? E vão vetar de acordo com o seu desejo geopolítico na região, de acordo com os seus interesses nas suas campanhas de sucessão presidencial. Quer dizer, eu considero hoje esse Conselho de Segurança algo inútil. O senhor acha que tem sentido ainda manter? Não, veja só, tem duas coisas aí. Quando foi criado o Conselho de Segurança, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e tem a previsão de que há veto das grandes potências, ele tem uma lógica, ou seja, que ele só pode agir quando há consenso dos grandes. Porque se não houver consenso entre os grandes, o risco é grande. Todavia, durante todos esses anos de existência, outros países começaram a aparecer no cenário internacional. Brasil, África do Sul, Índia, basicamente outros países estão no BRICS. Então era hora de abrir mais esse Conselho de Segurança para países que tivessem representação regional. Então, isso seria uma questão importante. Agora, você mencionou uma questão do Biden, que nem isso da eleição é verdade, porque todas as pesquisas nos Estados Unidos estão dando que o Biden caiu em popularidade e que a maioria dos americanos estão reprovando a política dele em relação ao conflito. Para você ter uma ideia, dentro dos eleitores democratas, ele caiu 11%. Então, nem isso ele está conseguindo. É uma política externa completamente desastrada, não se sabe o objetivo, e está seguindo o Israel, que Israel determina e os Estados Unidos faz. Não tem uma política própria. Ninguém sabe onde que ele quer chegar com isso. E nem Israel. Hoje, se você abrir o Washington Post, New York Times, os analistas ali do mainstream, que inclusive são liberais, citar aqui o Thomas Friedman, Zakaria, o Richard Haas, todos eles estão falando. Qual a política? Não vai derrotar o Hamas. Ninguém hoje, em sã consciência, vai conceber isso. Mesmo que se derrotar, quem vai substituir? Ninguém sabe. Quer dizer, virar um outro grupo, pode ser até mais radical. Então, não há nenhum projeto, nenhuma estratégia para o Oriente Médio. O que está sendo feito agora é fazer com que haja uma resposta para a opinião pública, no sentido de dizer que está atacando o Hamas. Até hoje, na entrevista que nós estávamos conversando, eu mencionei um fato que é muito interessante. O Israel soltou uma notícia que só ontem atingiu 600 alvos do Hamas. Bom, há 20 dias que ele está bombardeando o Hamas. Então, nós vamos deduzir que o Hamas possui a maior força armada do mundo. Não é possível. Todo dia acerta o Hamas. Óbvio que não é. São hospitais e são civis. O Hamas está praticamente intacto.
Professor, tem uma outra questão que eu queria trazer aqui. A nossa produção fez uma arte que eu acho muito interessante para a gente dar uma olhada, para a gente contextualizar de forma histórica, como nos últimos 15 anos, desde 2007, quando impôs um bloqueio, Israel atacou Gaza 6 vezes. A gente tem aqui as ofensivas de Israel contra Gaza nos últimos 15 anos. Então, em 2008, as forças de Israel invadiram Gaza para matar combatentes do Hamas. Ataque matou ao menos 1.000 palestinos e 12 israelenses. Quer dizer, os civis sempre são os principais alvos, né, aparentemente. Os palestinos, né? Os civis 1.000 palestinos. contra 12 israelenses. Exatamente. É preciso, não podemos comparar vidas humanas, mas quando você tem essa desproporção, quando o Hamas mata 1.400 israelenses, Israel mata 8.000, você tem que fazer uma comparação, porque está havendo... A resposta é um massacre. Então, 2008, continue, por favor. Não, é acachapante, né, Chico? É importante Vamos mesmo continuar. a gente sublinhar, né, esses dados que a gente tem aqui. Aí a gente tem 2012, Israel realizando ataques aéreos em Gaza por 8 dias seguidos, matando um dos líderes do Hamas e 180 pessoas. 2014, ataques aéreos de Israel mataram mais de 2,1 mil palestinos e 6 civis israelenses. Mais uma vez, a gente aponta a diferença, a desproporção. 2014. 2.000 palestinos. Aí, 2021, a gente continua aqui na linha, né, histórica. Israel expulsou famílias palestinas do bairro Sheikh Jarrah, em Jerusalém, ou seja, na Cisjordânia. Ataques aéreos israelitas mataram 250 palestinos em Gaza. 2022, 3 dias de bombardeios de Israel em Gaza deixaram ao menos 44 mortos, incluindo 15 crianças. No ano passado, hein, gente? Quanta gente sabia disso? Quantas vezes a gente ouviu falar disso na mídia? Né? A gente está falando disso agora, mas a gente simplesmente... E agora 2023, né? Que é o que aconteceu agora. E a gente tem os dados também. Até agora são mais de 8.000 mortos, 8,3 mil mortos, sendo 3,4 mil crianças. Vai lá, Chico. Professor, isso tudo, somado ao que a gente está vendo agora, né, não justifica, absolutamente não justifica que as ações do Hamas se manifestem como ações terroristas. Embora eu acho que não foi para isso que o Hamas foi criado. Era um grupo político com posições radicais, mas as ações se revestem de teor terrorista. Agora, esses números que a gente mostrou aqui, mais o que está acontecendo agora, 8.000, 7.000, 8.000 mortos, não sabemos o número de quantos palestinos estão sob os escombros, né? E fora isso, esse confinamento do povo palestino por determinação de Israel, porque isso é muito claro, o Egito não está nem aí para essa história. Se quiserem abrir a fronteira, muita gente vai poder sair. Isso não vai revelando que é uma política de dominação completa do território e de extermínio de um povo, de um genocídio. Não, veja só, eu vou complementar os dados, se me permite. Entre 2018 e 2019, foi no final do ano de 2018 e 2019, houve várias manifestações de palestinos em Gaza, chamada Grande Marcha, o retorno da Grande Marcha, onde não havia Hamas. Não houve um foguete, um tiro, zero, nada. Então, palestinos que foram com pneu, que puseram fogos e tal, mataram 180 por franco-atirador. Milhares foram atirados na perna. Ou seja, se insere nesse quadro que o Chico acabou de falar, a gente insere num quadro anterior também, na Cisjordânia, que foi feito isso, você vai ver uma política progressiva desde 1948. O historiador judeu antisionista Avshalom, ele tem um livraço que se chama A Grande Muralha. Ele vai reconstituir todo esse processo, dizendo que há uma lógica.
E essa lógica é um domínio colonial. É isso que está acontecendo. Quer dizer, isso é uma consequência de um processo. Então, eu via, e hoje nós conversamos também sobre isso, e via a entrevista anterior, nós temos que olhar para esse conflito de forma política. Não tem Islã, não tem judaísmo, não tem árabe, não tem nada. Você acabou de falar com toda razão, o Chico falou, o governo do Egito, árabe, não quer saber de palestino lá. Então, é uma questão eminentemente política, que se refere a território, que se refere a Estado Nacional, que se refere à libertação nacional. Algo que nós vimos no mundo inteiro. América Latina, África, Ásia. Então, o que acontece? Gaza e a Palestina em geral é um dos últimos processos de colonização no mundo. Nós estamos em século XXI, faz 75 anos isso. E eu vou repetir aqui o Lula. Ele disse, a ONU era fraca, criou Israel. A ONU é forte, teoricamente, porque tem hoje bem constituída, e não cria a Palestina. É essa a questão. É simples, o Lula tem toda a razão. Professor, eu gostaria de comentar contigo uma matéria que eu vi do Ian Boyachá, repórter que está fazendo a cobertura para Bandeirantes e para a Folha, e ele dava conta, professor, do crescimento de apoio, de simpatia do povo da Cisjordânia pelo Hamas. Eu gostaria de um comentário teu a respeito dessa história. Sim, eu vi a matéria, aliás, o Ian me orientando lá na PUC, no mestrado. Boa. E uma excelente matéria que capta o momento de um processo. Veja só, o Hamas ganhou a eleição em 2006. As eleições foram limpas, foi presidido por uma comissão internacional do Jimmy Carter. Quando o Hamas ganhou, a autoridade palestina não concordou, a comunidade internacional, Estados Unidos e europeus e Israel, ficaram contra o Hamas, que veio o bloqueio. Muito bem, de lá para cá, quem é a entidade armada que aparece como defensor dos palestinos? O Hamas. Em tempos de paz, o Hamas é mal avaliado, porque é a hora dele administrar. Então, ele exerce uma repressão brutal aos palestinos, não administra adequadamente, enfim. E agora, quando aparece o conflito, a autoridade palestina não tem força armada, aparece como traidor, que é a reportagem do Ian. Exato. E isso na Cisjordânia, onde teoricamente o Hamas seria mais fraco. Então, ou seja, é por isso que a gente estava dizendo, além de não derrotar militarmente, o pior é politicamente, que eles vão crescer. Então nós vamos ter aí o quê? 8 mil agora, 10 mil, 12 mil, 15 mil mortos. Aí nós vamos perguntar para os irmãos, pais, mães, etc., o que eles acham de Israel e a quem vai defendê-los. É essa a questão. Então, uma política completamente errada. Agora, veja só, Chico. É errada se quiser derrotar o Hamas. Quem diz que o Netanyahu quer? E aqui tá, não sou eu que estou falando, é o Haaretz. O Haaretz pôs no dia 8 de outubro, na primeira página, uma declaração do Netanyahu em 2019 falando para o partido dele. Quem não quiser criar o Estado palestino como nós, devemos apoiar o Hamas. Tá? Entre aspas, e o Netanyahu não contestou.
Tem também, professor, os ataques em Jenin. Agora há pouco, né, o senhor citou a Cisjordânia, então justamente queria falar sobre isso, né? Não está se limitando a Gaza. O campo de refugiados lá em Jenin, na Cisjordânia, tem sido atacado diariamente. Queria pedir para a nossa produção colocar um mapa aqui para a gente poder ajudar a audiência, a todo mundo que está nos acompanhando, né, identificar onde fica. Ali na Cisjordânia, tá vendo agora o mapa ali na parte de cima, é onde fica Jenin, o campo de refugiados que vem sendo atacado ali na Cisjordânia. Heloísa Vilela esteve lá, nossa correspondente do Oriente Médio. Também em Jerusalém e em Ramallah foram os lugares que ela visitou. Que não tem nada a ver com a faixa de Gaza, né, que está ali na esquerda, bem no extremo, na parte de baixo, ali faz divisa com o Egito e por onde a entrada é Rafah, que a gente tem conversado para ajuda humanitária, né, que a gente tanto tem insistido aqui todos os dias que precisa entrar. Hoje, o exército matou 4 palestinos, também foram destruídos o portão de entrada da cidade. A Elô Vilela veio aqui, para quem está nos acompanhando diariamente, até viu as imagens, a gente está colocando agora, a chave. Essa chave que a Elô visitou foi completamente destruída. Antes desses bombardeios, a Elô também chegou a mostrar esses monumentos ainda de pé. O exército israelense também destruiu um outro símbolo que a Elô trouxe imagens para a gente, que é um símbolo, um símbolo de resistência dos palestinos, um cavalo feito com a sucata de ambulâncias que foram destruídas em bombardeios. Esse cavalo também foi destruído, inclusive nesse monumento, né, que eles fizeram ali, uma verdadeira arte, assim, um cavalo em pé, com fotografias de vítimas que foram mortas ali na Cisjordânia, em Jenin. Desde o começo da guerra, do conflito ali, que se intensificou a partir do dia 7 de outubro, 13 palestinos morreram e outros 75 ficaram feridos no campo de Jenin, isso de acordo com informações do canal Al Jazeera. E a resistência em Jenin detonou um explosivo de fabricação caseira na passagem de um jipe israelense. A gente também tem imagens disso que a gente pode colocar aqui agora. E também em Jenin, Israel rebocou, aí agora a gente está vendo essas imagens aí, né? Um explosivo de fabricação caseira na passagem de um jipe, justamente esse que vocês estão vendo agora. E também em Jenin, Israel rebocou um veículo danificado pela resistência, logo na imagem que a gente vai ver na sequência. Professor, é isso, né? Inclusive, um dos fundadores das Brigadas de Jenin foi assassinado hoje na madrugada, num confronto, nem diria um confronto, né? Porque a proporção é tão... a disparidade é surreal, né? Mas com o exército israelense. A gente tem a imagem dele aqui também, dá para colocar também. A gente tem visto, né, agora a Cisjordânia parece que as coisas estão se intensificando por ali também, né? E também é importante ressaltar que tem as ocupações ilegais ali israelenses também, né? Olha só, primeiro que há um mapa que traduz melhor essa coisa da Cisjordânia, porque ela não é homogênea. Ela é cheia de pontilhado, que são os colonos israelenses. Então, não tem um território palestino, isso acabou. Ele é um pontilhado, e para as pessoas passarem de um lugar para o outro, tem uns checkpoints. Tem 170 checkpoints. Pois bem, qual é aquele processo que eu estava mencionando anteriormente, que ele começa lá em 1948? É o que alguns chamam de colonialismo por povoamento. É um sistema, o que faz? Vem o exército, expulsa a população local, esvazia o lugar, e aí vem os colonos israelenses e ocupam. Por isso que a destruição de símbolo também é importante. Várias cidades, centenas de cidades palestinas, desde 1948, mudaram o nome das cidades, destruíram os olivais. E por isso aquela chave que você mostrou é um símbolo das mulheres palestinas, das mães, quando foram expulsos, que diziam que ia levar a chave porque elas vão voltar para casa e vai servir lá na fechadura. Então, um dos maiores símbolos da história palestina. O que eles fazem? Destrói. Qual o objetivo?
É reconciliar? É fazer... Claro que não. É provocar raiva, é provocar humilhação. E só lembrando, aí não tem Hamas. E, eventualmente, algum grupo armado aí, ele está muito mais inferior que as milícias do Rio de Janeiro. Aí não tem realmente nenhuma força armada. Pois é, qual que é a justificativa do governo de Israel para atacar essas populações da Cisjordânia, que estão espalhadas ali, né? E aí, Chico, a Cisjordânia, toda a Cisjordânia, é formalmente reconhecido pela ONU como território palestino. Mas não é mais. Desde 1948. Mas não é mais. Os pontinhos no mapa mostram que não é mais, né? De fato, de direito mas de fato não. Professor, isso aí acabou, não tem mais. O senhor vê algum futuro para o povo palestino? Olha, o povo palestino, eu conheço bem, eles são muito teimosos. Eles vão resistir a vida inteira. Mas a minha perspectiva é a seguinte: como é que Israel foi criado? Pelo apoio de grande potência. É a única maneira da Palestina ser criada. Não tem outro. Quando fizeram os acordos de Oslo, ambos reconhecendo a cada um o direito de ter o Estado, fizeram lá, tudo ok, fizeram a festinha, tudo, cada um foi embora para casa. Quem supervisionou? Ninguém. E aí a relação é do mais forte e do mais fraco. É simples, não é porque é Israel. Qualquer lugar do mundo, se você colocar X e Y, X é bem mais forte que o Y. O que ele vai fazer? De boa vontade, ele não vai respeitar? Então, as grandes potências deveriam ter feito a supervisão. Aí o Israel dizia, não, aqui não pode ter ninguém de fora. Nós nos acertamos. Claro, né? Aí é fácil, muito fácil. Então, aconteceu isso. As grandes potências têm que entrar no jogo. E como é que elas vão entrar? Opinião pública pressionando. É isso. A Inglaterra, França, Estados Unidos, Rússia e China é mais fácil porque estão caminhando mais para isso, né? Então é isso, precisa ter grande potência, senão não vai adiante. É isso, professor. Quero agradecer muito a sua presença aqui mais uma vez, né? Eu queria, inclusive, ressaltar, né, que o professor Reginaldo Nasser amanhã vai estar também no Em Detalhe junto comigo a partir das 10h30 da manhã. A gente conversou por meia hora sobre essa segunda etapa, né? Segundo está dizendo o Benjamin Netanyahu, que tem essas incursões por terra, uma intensificação né, de bombas e de mortes contra os civis palestinos. O professor Reginaldo Nasser é professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Sempre um prazer conversar com o senhor, professor. Até uma próxima. Até uma próxima. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite, professor. Boa noite. A gente segue por aqui. Eu vou falar sobre Brasil, mas antes eu só queria dizer, né, que os brasileiros continuam aguardando que essa fronteira com o Egito seja aberta. São 34 brasileiros até o momento que pediram para ser repatriados, sendo 18 crianças no total. Aí a gente está dando a imagem, né? O que é a passagem de Rafah, que é justamente por onde os brasileiros poderiam receber ajuda humanitária e também sair, né? O corredor humanitário seria por ali justamente para a chegada do Egito. Só esperam e a bomba cada vez mais chegando no quintal, né? Agora, eu repito, informação que eu recebi de fonte quente. Os brasileiros e todos estão presos ali. Sim. Presos por Israel. Não pode. Não permite a saída deles. Como eu já disse, o Egito está aí para isso, não. O Egito aceita. O Egito aceita. Sim, sim. Já disse que aceita, né? Agora é esperar que o governo de Israel libere os brasileiros para poderem seguir ali na passagem. Bom, vamos aliviar um pouco, né, esse clima de guerra, o que é muito difícil, porque a gente tem atualizado a todo momento, né, as informações do conflito. Mas exatamente um ano, dia 30 de outubro, eu queria te perguntar onde é que você estava
quando o Lula derrotava Bolsonaro no segundo turno da eleição. Comenta aqui no chat que eu quero saber. Todo mundo tem uma lembrança desse dia. Gabi, foi a gente saiu agora da guerra, esse foi um ufa. Ufa, foi uma respirada que o país deu. E foi apertado, né, Chico? Olha, Lula teve 50,90%, equivalente a 60,3 milhões de votos, contra 49,10% de Bolsonaro, que teve 58,2 milhões de votos, ou seja, 2 milhões de votos. Eu achava muito apertado no dia. No dia, você perguntou onde estávamos aqui, eu, o Eduardo Moreira e a Vivian Mesquita. Estava trabalhando, né, Chico? Regime de apuração. Mas a gente tão tenso que eu não conseguia nem falar, boca seca. Não saía nada desse analista aqui, saía nervosismo e tal. Viu, Chico? Naquele dia, naquele momento, eu avaliava como uma eleição muito apertada, a vitória extremamente difícil. Com o passar do tempo, e a gente começou a saber que as portas da Caixa Econômica tinham sido escancaradas. O governo gastou como nenhum outro governo. O governo Bolsonaro gastou como nenhum outro governo. Então, pelo tamanho, os crimes eleitorais cometidos, como a tentativa de impedir que o povo nordestino votasse. Então, quando acumulou... Lembra dessa história, né? Quando a gente tem ali o apurado de tentativas de impedir voto, quando a gente vê que o dinheiro público foi gasto assim como nunca na história, você passa a ter outro entendimento. Não foi apertado, foi uma grande vitória. Foi uma vitória sem tamanho. Para o total de gastos do comitê do Bolsonaro, pelo investimento, pelos crimes, somando crimes eleitorais cometidos com a grana pública que foi desembolsada, foi uma vitória espetacular de Lula. Foi um ufa do tamanho do mundo, né? A gente lembrar, né, Chico? Teve a ação da PRF no Nordeste para tentar impedir os eleitores de chegarem às urnas. Teve um montão de pacotes de bondades, né, que era assim que se dizia. Dinheiro para taxista, para caminhoneiro. Dava dinheiro, assim, R$1.000 por mês. Exatamente. Era uma lista de benefícios ali, a nossa custa, sem tamanho. Você teve um consignado colado no dia da eleição, da votação. Um consignado que era um empréstimo da Caixa Econômica Federal, que chegar lá podia pegar. Você tinha o Lira trabalhando para isso? O Lira trabalhando para isso, o Lira num esforço como nunca na vida. Pois é, o Lira, o próprio Pacheco dando uma ajuda silenciosa, né? Exatamente. Os chefes da Câmara e do Senado. E outra coisa que a gente não está falando, Chico, você tinha um sem número de igrejas, uma rede, aspas, uma ruma de igrejas. Boa, Xará, uma ruma... pentecostais, fazendo campanha política descarada, porque estava recebendo dinheiro. Distribuindo alimentos. Você lembra de um flagrante que o repórter Caco Barcelos deu lá na região centro-oeste, em Goiás, um armazém gigante distribuindo... Importantíssima, né? Um armazém gigante distribuindo comida, distribuindo tudo, comprando voto abertamente. Então, aquela eleição que eu julgava muito apertada aqui no ICL Notícias, no dia 30 de outubro do ano passado, a gente vê que foi uma vitória espetacular do Lula. Fosse hoje, sem os instrumentos que Bolsonaro usou, perderia a eleição de lavada. Perderia a eleição de lavada. Ficaria do tamanho que ele é, quer dizer, chegando no máximo a 30%. Não teria comparação. Aí você tem aí hoje uma comoção nas redes sociais de comemoração. Eu acho que essa própria comemoração hoje, esses manifestos, são prova de que o governo está dando certo, porque não se comemora governo fracassado. Então você tem, desde a simbologia popular da picanha, que realmente baixou de preço, ao Bolsa Família, que ganhou reforço. Você tem uma questão que eu julgo a mais importante, que a repórter Sônia Bride cobriu como ninguém, a colega do nosso amigo Chico, que é aquela operação na Amazônia para salvar o povo Yanomami. Aquilo, eu acho que já valeu um governo. Picanha à parte, que me perdoe, aquilo já valeu um governo. Sem contar a flexibilização das armas, né, que a Sônia Bride também cobriu como ninguém. A questão das armas, importantíssima, o governo trabalha na linha totalmente contrária, embora os militares, inclusive em quartéis de exército em São Paulo, continuem
tirando armas de quartéis para dar a milícias, para dar a traficante. Então, há essa política de arma importante com o Flávio Dino. Inflação controlada, falava-se que ia ser o apocalipse. A turma do Paulo Guedes, da Faria Lima, agora vem o apocalipse, não, acabou o mundo. O Brasil vai ser uma Venezuela e uma Argentina, lembra? Bem lembrado essa imagem da Venezuela. Primeiro vai ser uma Argentina. O brasileiro vai comer cachorro, como os venezuelanos. Lembra dessa fake news? Nossa, sim. Que era ali alimentada pelo povo que achava que a economia ia ser um fracasso e tal. Não tem nada disso. Então, é um governo com muito êxito, um governo que conseguiu, apesar do... O Chico sempre cita 2 inimigos, 2 heranças malditas deixadas pelo Bolsonaro. O presidente do Banco Central, Campos Neto, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, nosso velho conhecido. Arthur Lira, chefe do Centrão. Sim. Campos Neto, filhote de Paulo Guedes de Bolsonaro. Mas, apesar do Arthur Lira, ou então com toda a chantagem do Arthur Lira, com todo o gasto político e gasto em moeda mesmo que o Arthur Lira exige, é um governo que aprovou uma reforma tributária que fazia séculos que o Brasil clamava por ela, não vinha. Não é a reforma dos sonhos, mas veio. Você tem agora nos super ricos, não foi a vantagem que a gente imaginava, como o próprio Eduardo Moreira mostrou aqui, mas você tem uma grande vantagem de arrecadação em cima das offshore. Da offshore, que inclusive é uma marca do próprio Paulo Guedes e do Campos Neto, que são possuidores desse tipo de lá fora. Uma manobra para não pagar dinheiro. São os patriotas que criam mecanismos lá fora para não deixar grana aqui no Brasil. Então, é um dia de um segundo ufa. É um ufa muito histórico, porque, olha aí, do que nos livramos. Feliz aniversário, não eleito, o imbrochável e inelegível. Aliás, livramos do pior da história. Está correndo agora, não tem o resultado ainda, o segundo dia de julgamento no Tribunal Superior Eleitoral de mais uma ação de inelegibilidade de Bolsonaro e de Braga Neto. Eu não sei como é que está o placar, porque começou já, se alguém Na verdade, é amanhã, né? Dia 31, que o TSE está retomando a análise das ações sobre o abuso de poder bicentenário da independência. Amanhã, nesse horário, então, a gente retoma. Nesse horário, a gente vai estar sabendo. Ainda bem que você me lembrou, eu tô achando que nós já estamos na... Pro dia 31, né? Ainda não, ainda é dia 30, que meio de 31 a gente fica mais confuso. 31 de outubro, amanhã... Vou pedir só para a nossa produção colocar aqui na tela também o tweet do presidente Lula, porque ele postou a respeito disso hoje, né? Fez a lembrança ali, ele disse: há um ano a democracia vencia nas urnas, de lá para cá retomamos programas sociais, reduzimos o desmatamento e o desemprego, recuperamos a imagem do Brasil do mundo e a vida melhorou. O que você está achando e como está se sentindo um ano depois? Né? Ele gosta de jogar ali para conversar com o pessoal nas redes sociais, né? Ou das redes digitais, como sempre chama atenção, né? O Chico gosta dos sociais, porque ele acha que de social não tem nada. Mas eu acho que está certo. Isso aqui são redes digitais, de social não tem nada aí. É isso aí, mas olha só, gente, a gente está falando aqui sobre, né, o tanto, nem tem comparação, né? Olha a gente aqui no... Eduardo Moreira, nosso diretor de jornalismo, Maurício, também a Helga nossa editora-chefe, todo mundo comemorando. A Cris, o Gessé e o Misael no telão, essa foi a hora, olha o Caio aí na... Agora, amanhã, gente, o Lula recebe os líderes do Centrão. Acho muito providencial a gente falar disso agora. De acordo com o blog do Noblar, vai ter o seguinte, né? A discussão vai ser em torno dos cargos, espaços do governo. O Centrão prepararia, na verdade, uma ofensiva contra o presidente Lula. Guga, meu querido, boa noite para você. Que ofensiva seria essa? Opa, estamos sem som. Os caras querem mais, Queremos ouvir Guga Noblar. A quem interessa silenciar Guga Noblar? Os caras querem mais. Que apetite é esse, Guga? Tá ligado aqui. Aqui Vocês estão me ouvindo, no estúdio a gente não escuta. Vem cá, então. Tá, a gente pode seguir, aqui parece que todo mundo tá ouvindo, menos a gente. A gente só precisa aqui restabelecer a comunicação com a gente. Que tá. Maravilha. Mas aparentemente, vamos então, lá. Nós não estamos ouvindo o Guga aqui. Vamos lá. Então lá vou eu, gente. Pois é, o Centrão, como sempre, tem um estômago muito
grande, né? Eles querem sempre levar demais, eles têm os olhos grandes também. E o Centrão, claro, tá ávido por mais espaço no governo Lula. Depois de conseguir a superintendência e a presidência da Caixa Econômica Federal, foi a vez de irem atrás da Funasa. Então amanhã vai ter uma reunião entre o Lula e o Centrão, e nesta reunião, sim, o Lula vai ser cobrado quanto à Funasa, Fundação Nacional da Saúde. Ela que tinha sido extinta ainda no governo Lula, mas que foi recriada durante a MP que reestruturou os ministérios do governo Lula. Então foi recriada a Funasa, mas não tem ainda um presidente ali. E o Centrão briga entre eles. Claro que tem uma competição entre os partidos do Centrão. Então PSD e Republicanos estão de olho na Funasa. Fora a Funasa, que parte do Centrão quer indicar uma presidente ali, ou presidente, tem também a questão da própria Caixa Econômica Federal. O Lula entregou a Caixa Econômica para o Centrão, deu o Caixa para o Centrão, mas ainda não entregou todas as superintendências. Tem 12 vice-presidências que o PT precisa ainda entregar, e uma delas, que é a que cuida do programa Minha Casa e Minha Vida, o PT tenta ainda manter. Então ainda está se arrastando essa questão, principalmente dessa superintendência, que é a de habitação, que lida com o programa Minha Caixa Minha Vida. Então tem Funasa, que está no cardápio de pedidos, como eu expliquei há pouco, do Centrão para o Lula amanhã. Tem as superintendências da Caixa Econômica Federal, e é claro que tem emenda parlamentar. O Centrão quer sempre mais dinheiro, eles querem mais emenda. Então agora a tática do Centrão é tentar tornar impositivo, obrigatório, o pagamento da emenda de comissão. Existe a emenda de relator, existe a emenda parlamentar, existe a emenda de bancada, a emenda parlamentar e de bancada, elas são impositivas. E a de comissão, que não é impositiva. O governo paga se achar que deve e se achar que vai para onde deve ir. Mas agora, claro, lá no Senado e também depois na Câmara, eles estão vindo com essa, de querer tornar obrigatório o pagamento também das emendas de comissão, o que vai fazer com que o governo perca o controle de 7,5 bilhões de reais. O Lula, então, está de novo com a faca no pescoço. Apesar de ter dado um ministério para o André Fufuca, do PP, outro para o Silvio Costa, do Republicanos. Mesmo assim, teve a chantagem do Arthur Lira para conseguir a Caixa e, então, aprovar aquela questão da taxação de offshores e dos chamados super ricos, o que vai dar uma boa bolada para o governo tentar diminuir o déficit. Mas para continuar seguindo com o plano do governo de aprovar novos projetos que vão garantir uma arrecadação, claro que o Centrão está vindo com tudo, está vindo na mandíbula. Então é a Funasa que eles querem, a presidência da Funasa que está sendo disputada entre PSD e entre os Republicanos. O PSD até colocou já um nome de uma presidente interina na Funasa, o que criou até um ruído com os Republicanos. A Caixa, que ainda falta a superintendência, principalmente do que cuida da Minha Casa e Minha Vida, ser dada para o Centrão. E, claro, a emenda parlamentar, eles sempre querem mais. Esse pessoal joga na base da chantagem sempre. Já entregou a presidência da Caixa para um aliado de Lira, agora querem as vice-presidências também, Guga, é isso? Pois é, querem Caixa, vice-presidências, todas, Minha Casa Minha Vida, que é a vice-presidência de habitação, que é a que está trazendo o maior ruído entre o governo e o Centrão, e a Funasa. A Funasa são 3 bilhões de orçamento para a Funasa este ano, que não tem ainda uma presidência, apesar de ter sido recriada naquela MP que reestruturou os ministérios. Ela foi recriada, o Centrão colocou esse pedido para poder aprovar a MP, o PT deixou passar a Funasa, mas até agora está ali em banho-maria, não tem a presidência ainda. PSD e Republicanos estão brigando para ver quem fica com a presidência da Funasa. Então, é isso que eles querem, Funasa, o restante da Caixa e também tentar entrar em acordo para aprovar essa questão de tornar impositivo emenda parlamentar, que não é impositiva, que são essas chamadas emendas de comissão. Então o Lula, claro, mais uma vez com a faca no pescoço, e tudo isso depois de ter
dado para republicanos e para o PP de Arthur Lira um ministério para cada um. Depois daquela negociação sobre o Ministério do Esporte, que parou na mão deles, enfim, depois daquela negociação se achava que o PT ia ter um pouco de respiro, né? Mas aí já veio a questão da Caixa, ficar em cima da Caixa. Entregou a Caixa, não resolveu. Querem FUNASA, querem emenda e estão brigando pelas vice-presidências todas da Caixa. Então, é muito olho grande, é muita vontade realmente de mandar e de comandar o país. E quem manda é o presidente, não é o legislativo. O problema é que esse pessoal começou a ser empoderado na via da base do dinheiro, com emenda parlamentar, desde 2015, ainda no final do governo Dilma. Com Temer foi ainda mais empoderado e com o Bolsonaro aí virou uma festa. Eles tiveram, inclusive, o orçamento secreto. A grana está na mão e eles não querem perder esse controle. Eles não querem deixar de ter esse poder. Querem continuar empoderados, metendo a mão no orçamento e indicando para onde vai a grana. Então, é claro que o jogo está pesado e o único meio de diminuir o poder dessa turma é com reformas políticas que também dificilmente serão aprovadas com um Arthur Lira como chefe do Centrão. Ô Guga, e é porque a gente não tem na agenda do Congresso uma votação muito importante agora nos próximos dias, né? Aí já virou uma cobrança de rotina mesmo sem ter uma grande questão em pauta, né? Ô Chico, se tiver alguma grande questão a ser pega outro ministério, né? Leva outro ministério. Quer dizer, isso aí é o resultado, eu digo, da falta de educação, gente, a falta de educação política das pessoas. O governo Lula precisa se preocupar muito e precisava ligar suas ações, seus ministérios, para fazer educação política, para discutir isso nas comunidades. Porque senão esse povo vai ser reeleito. Quer dizer, hoje é o Arthur Lira, amanhã é um Eduardo Cunha da vida. Cada hora eles vão ter alguém lá sentado. Sim, uma campanha pedagógica da importância do voto no Congresso, do voto para deputado. É uma questão de se discutir o que é a política. Qual é o peso de um deputado, qual é o peso de um senador. Hoje é difícil você dizer assim, quem tem o poder é o presidente. Não, o presidente tem um poder, mas depende do presidente da Câmara, que pode, a qualquer momento, criar uma enorme confusão. Não se esqueça que a presidenta Dilma tinha muito poder até a hora que o Congresso resolveu derrubá-la, porque não atendia aos interesses deles. E para isso... Bateu de frente com o Centrão, que era Eduardo Cunha na época. O que aconteceu? Né? Isso o Lula tem negociado, né? Mas até quando? Até quando nós, eleitores, demos poder para essa gente? É preciso que haja um trabalho incessante nos movimentos sociais, nas ações do governo, de educação política, das pessoas entenderem. Há muito se queixa, o Rio de Janeiro hoje está entregue à milícia, a tráfico, não sei. O Rio de Janeiro elegeu a família Bolsonaro inteira. O Rio de Janeiro elegeu o Cláudio Castro, que é uma tragédia de governador. O Rio de Janeiro elegeu o Pazuello, não é? O Pazuello foi o mais votado. O Rio de Janeiro elege quem que o Edir Macedo manda. Né? Então, por aí vai. Quando essas pessoas são eleitas, né, e São Paulo elegeu mais outra quantidade de gente, né, o Sul, então, nem se diga. E o Brasil elegeu a senadora Damares, esses Magnus Maltas, todo esse pessoal que não tem estofo para estar no Senado discutindo as questões do país. Entendeu? E agora você está assistindo uma briga, né, com o governo, porque aí tem um jogo por trás também do Alcolumbre. Quem era Alcolumbre? Ninguém. Alcolumbre quer voltar a ser presidente do Senado. Quer e está ali, né? Junto também com o presidente Pacheco, Rodrigo Pacheco. Que, infelizmente, para decepção de muitos mineiros que esperavam dele um sujeito de estatura, à altura do tamanho físico dele, né? Mas vai se mostrando um anão político, né? De interesses menores, que não são os interesses de Minas e do país. Tudo isso que a gente está vendo é consequência da falta de educação, falta de conhecimento político. E um bom voto para deputado e para senador. E vai começar agora na eleição de prefeito, porque quando ganhar a eleição aquele prefeito que é ligado a esse deputado do Centrão, ele vai retribuir elegendo esse deputado outra vez. Né? Então, seria necessário que todo mundo
se preocupasse com a educação política. Eu falo isso, inclusive, porque o ICL se preocupa muito com isso, né? Em várias palestras, em vários cursos, mesmo no nosso jornalismo. A gente está preocupado que as pessoas entendam que elas devem ser sujeitas da história, as pessoas, não atores coadjuvantes da história feita por outros. É o problema que a gente vive. É isso aí, vamos embora, né? Nosso tempo está esgotado, meus queridos. Guga Noblar, boa noite para você. Acabou, rapaz. Boa noite, meus queridos. Coragem, Guga, hoje é segunda-feira. Coragem, grande Guga. Tudo que é bom dura pouco, Chico Sá. Tudo que é bom dura pouco. Vamos embora. Agora tem Sinapse CL com Roberta Garcia e também Calejon. César Calejon agora te faz companhia a partir de agora e a gente se vai, né, gente? Amanhã a gente volta a partir das 6 horas da noite. Vamos nessa, então? Bora! Simbora! Cirandô! Ciranda da paz! Cirandô, vamos pela paz! Já. Ciranda da paz! Até amanhã. Meu Deus! Cortou! Tá saiu, difícil, não. Chico. Fica assim. Vocês sabiam que o maior movimento social do mundo, com mais de 2 milhões de pessoas, é do Brasil? Pois é, mesmo sabendo que a gente vai incomodar muita gente, a gente resolveu revelar a verdade sobre o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Você quer conhecer a verdade sobre o MST? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.